Fala galera, beleza? Tava aqui separando meu material para uma pescaria de robalos que a gente vai fazer amanhã em Morretes e resolvi fazer um vídeo aqui para vocês para explicar um pouquinho qual é, digamos, o método que a gente usa para escolher as iscas para a gente colocar na caixa de pesca e poder fazer a pescaria, por exemplo, dos robalos aqui na região sul. A gente está indo amanhã para Morretes, tá? Morretes é uma região com muitos rios, então a gente acaba fazendo muito da pescaria próximo às galhadas, né? E por conta disso, nós também priorizamos muito o uso do plug. Não simplesmente por a gente gostar muito de pescar o robalo no plug, mas também porque em determinadas situações e regiões a pescaria do plug acaba levantando os grandes pevas e os grandes flechas também. Uma coisa importante de falar para vocês, sempre que você for fazer a seleção das suas iscas, né, para a pescaria, você procurar entender, procurar fazer um exercício aí de reflexão sobre o local, quais são as condições do local, qual é o histórico do local. Vou dar um exemplo disso. Nós estamos indo, como eu falei, para a região de Morretes, pescar nos rios de Morretes. Pode ser que a gente desça até Antonina, que é uma cidade, um município vizinho, né? Não temos ainda essa certeza de como será a pescaria, vai depender muito da água que a gente encontrar lá. Mas uma coisa certa é que o tamanho dos robalos nos últimos anos eles têm diminuído bastante na sua média, né? Isso por conta da sobrepesca, a pesca indiscriminada, as redes em locais proibidos, enfim, toda aquela conversa que infelizmente a gente repete já há muito tempo e só vemos piorar, infelizmente. Mas enfim, faz parte de uma análise que você tem que fazer para também selecionar as suas iscas, certo? Outra avaliação também é a época do ano. A época do ano ela te dá alguns indicativos daquilo que pode estar acontecendo, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui das variáveis possíveis, época do verão, onde a gente tem mais incidência de chuvas, pode ser que a gente encontre a água em condições mais suja, mais escura. Então isso também determina um pouco as cores de isca que você vai levar, que você vai acabar priorizando para uma situação de água mais escura. Época do inverno, menos chuva, menos água na serra, menos água nos rios e, consequentemente, essa sujeira, suspensão que a maré às vezes acaba proporcionando, ela tem uma suspensão maior e a água fica menos suja. Quando eu falo suspensão, na verdade eu quis dizer decantação. Essa suspensão que acontece da mexida das marés, ela acaba descendo e a água fica mais transparente. Tem situações no inverno que a gente pega a água nos rios aí extremamente transparente. Então a gente prioriza cores mais clarinhas, né? Então isso determina também, direciona um pouquinho aquela tua escolha. Mas vamos falar especificamente das iscas, para esse vídeo não ficar muito longo. A gente separou aqui iscas de meia água, obviamente iscas de superfície e também iscas de fundo. Isso porque a gente nunca sabe aquilo que a gente vai encontrar, então é importante você estar bem municiado em relação a isso. E as cores, a gente pegou as cores mais variadas de acordo com aquilo que a gente já sabe que tende a funcionar melhor. Então cores, por exemplo, como o verde-limão, cores como o rosa, né? Cores com detalhes em rosa, com o corpo transparente aqui, uma barriga laranja com o corpo também transparente, com um efeito que a gente tem na pintura que dá brilho. Aqui uma cor um pouquinho mais forte, para uma situação de água um pouquinho mais escura. Iscas totalmente transparentes. Enfim, a gente vai variando as cores nesses padrões basicamente. Ó, dorso limão com corpo também transparente, com efeito semi-fumaciado. Então a gente tem nesse padrão de cores a maioria dos nossos usos. Ó. Iscas metalizadas também, dependendo da situação do sol, nublado, não nublado, iscas metalizadas também podem ser interessantes. Então as cores mais ou menos é nessa linha, né? Isso principalmente para os plugs. Nos camarões, o padrão não muda muito em relação ao conceito. Então a gente tem camarões mais claros para determinadas situações, camarão mais escuro para outras situações. Então é importante você ter uma variação não só de tamanho de camarão, né, variação do jig head. A gente usa aí desde 3, 4 gramas até determinadas situações dentro do rio, máximo aí uma 12, 14, vai dependendo
do caso, mas é mais raro. Mas com a média ali entre 8 e 10 gramas é o principal que a gente usa pro jig head. E aí os camarões a gente varia os tamanhos, às vezes são os menorzinhos que estão dando resultado, às vezes os médios, às vezes um pouquinho maiores, mas na média ali, camarões entre 5 e 7 centímetros é o principal pros rios. Podendo até chegar a um 9, vai. Então é o tamanho médio aí que a gente acaba usando com maior frequência, né? E vamos falar um pouquinho agora das iscas, especificamente dos modelos. Eu trouxe aqui algumas iscas, algumas variações entre softs e plugs. E os softs, eu também gosto de usar o soft na superfície. É uma situação ainda um pouco nova, o pessoal muitas vezes não conhece, mas para quem assiste o The Control de Pesca já viu a gente usando essas iscas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é a isca Jaw da HKD. Jaws é uma isca jerkbait. O material dela, esse Komodo skin aqui, que é extremamente resistente, ele é flutuante. Então, quando eu monto só com o anzol, sem nenhum tipo de peso extra, além do anzol, essa isca flutua e eu consigo fazer trabalho bem lento na superfície, variando, toquinhos, enfim, aquele trabalho mais cadenciado de maneira bem eficiente. E uma outra que também o pessoal que já assiste o The Control de Pesca já viu capturar bons robalos é a Blooper. A Blooper é um popper, olha a boquinha dela aí, ó. Essa boquinha dela faz as bolhas, né, aquele trabalho tradicional de popper, e assim como a Jaws, você monta ela com o sistema anti-enrosco. Por que que isso aqui é muito legal e eu gosto muito de usar? Eu consigo fazer arremessos para dentro da galhada de forma bem agressiva. Como essa isca não enrosca, como essa isca depois de protegida, de montada aqui, eu consigo trabalhar ela em meio às estruturas sem enroscar, eu consigo também ser bem mais agressivo nos meus arremessos dentro da galhada. O pessoal aí que acompanha as pescas de robalo ou faz a pesca de robalo sabe que o arremesso é uma parte muito importante da pescaria do robalo. Às vezes você pode estar com a isca certa, você pode estar com o equipamento corretinho, o trabalho certo, mas se você não consegue fazer essa isca chegar lá embaixo da galhada, o teu rendimento fica bem comprometido. Então essas duas opções aqui, principalmente essas duas opções, a Jaws, a Blooper e a Jaws, me permitem fazer arremessos lá dentro. Além disso, essas iscas me permitem fazer aqueles arremessos skipping, aquele que a isca vai pingandinho na água até chegar lá no seu alvo. Muito interessante de usar nos robalos, já rendeu alguns peixinhos aí que eu não conseguiria pegar fazendo arremesso com uma isca de garateia tradicional, por conta das estruturas. Então essas são as versões soft de superfície que eu gosto muito de usar. Os plugs de superfície, o que eu mais gosto de usar nessa região são as Morinho Stick. Essa skin aqui, ela é especial, galera. Ela é especial mesmo. Uma isca com bom arremesso, um stick de 6 centímetros, um trabalho muito eficiente. E a gente tem uma variação de cores aí muito bonita nessas iscas. Então a gente usa aqui cores dessas duas, as duas mais escuras que a gente tem, e a gente tem as variações, obviamente, mais claras, dependendo da cor da água, da situação de pesca, a gente varia isso. Essa aqui transparente com laranja é um espetáculo. Verde-limão vai muito bem, como sempre, e também a rosa. São duas cores aí que a gente acaba também usando bastante. Tá? Então essas versões de superfície, essa é uma opção de superfície de plug que eu gosto muito, mas eu também não deixo fora da minha caixa a nossa Sticknina. E em determinados locais eu gosto muito de usar uma isca maior e às vezes até uma isca que faça algum barulho. Eu sei que é um senso comum que o robalo não gosta de iscas barulhentas, mas eu tive já excelentes resultados com a Sticknina, diversas vezes filmados também, você encontra aí nos programas. Então, em alguns momentos, eu acho interessante usar uma isca maior, que faça um movimento de água um pouco mais agressivo também, e às vezes estimula o peixe maior da região ali a te atacar. Beleza? Uma outra isca que eu uso na superfície, que o pessoal até vai talvez me contestar, é essa isca aqui, ó, que quase todos vocês conhecem. Essa aqui é a nossa famosa birutinha, galera. Por que que eu estou chamando essa aqui de uma opção para superfície? Pelo seguinte, a birutinha é uma isca flutuante, certo?
Então ela é uma isca que, quando ela está na flor da água e você dá o toque de ponta de vara, ela faz uma bolha ao entrar na água, né? Ela chega a uma determinada profundidade por conta desse peso que ela tem na frente. Então quando ela entra, ela faz o né, para baixo da água. E logo depois disso, se você solta a linha, ela volta de ré para a superfície, quase para o mesmo lugar de saída. Então, para você fazer aquela chamadinha, catimbada, seja lá como você costuma chamar, é aquele trabalhinho que você faz o trabalho de ponta de vara, ela faz a bolha e retorna para a superfície. Faz aquele rastro de bolha, retorna para a superfície. Esse trabalho com a birutinha, você acaba tornando essa isca uma isca de superfície. Você está trabalhando quase como você faria com um stick, vamos colocar assim. Né? O stick, a isca está em pé lá, você faz o trabalho, né? Você dá o toque de ponta de vara, ele entra na água, jogando água para cima e fazendo uma bolha, e desce fazendo um trabalhinho, né? Porque ela perde o controle, digamos assim, e ela retorna para cima, você trabalha de novo, é mais ou menos a mesma lógica. Então essa é uma isca aqui que eu uso na superfície, mas é óbvio, se eu entendo, se eu observo que o peixe às vezes passa embaixo e não ataca, eu dou mais 2 trabalhadinhas na meia água, então ela entra fazendo aquele barulho, às vezes eu percebo que teve uma ação de peixe, uma mexida de água, alguma coisa, eu dou mais 2, 3 toques de ponta de vara, ela dá aquelas saídas laterais na subsuperfície e às vezes é a hora que o peixe ataca. Então é uma isca bastante versátil. De opções de superfície, basicamente é isso que eu uso, também uso outras como a lamp stick, enfim, mas basicamente são essas aqui. Para meia água, galera, o carro-chefe das nossas pescarias aqui chama-se Morinho, é a Super Bait. Essa isca aqui é uma isca muito especial, muito famosa na pescaria dos robalos, e ela tem 3 opções de garateias, de barbelas. Então nós temos aqui, ó, a Morinho Super Bait Deep com a barbela intermediária. Nós temos a Super Bait Semi Deep com uma barbela um pouquinho menor. E nós temos também a opção da Super Bait Ultra Deep. A Ultra Deep já tem essa barbelona gigante aqui, consequentemente desce muito mais. Essas iscas aqui são muito famosas aqui na região e não à toa são iscas muito eficientes na pescaria dos robalos. Gosto muito de usá-las. As cores seguem o mesmo padrão daquilo que eu tinha conversado com vocês antes. Outra isca de meia água que eu gosto muito de usar, a MS70, ela tem inclusive essas cavidades na cabeça dela para justamente ajudar a reter um pouquinho de ar para quando você faz aquele trabalho da chamadinha, ela ajudar esse ar que fica contido ali, ajudar nas bolhas que ela emite para cima, que é uma das coisas que atrai muito o robalo. Outras iscas que eu uso na meia água são variações da birutinha. Então aqui eu tenho a birutinha Silence. Vamos dar uma olhada ali, ó. Birutinha Silence, ó. Ela não tem nenhum rattling, então em determinadas situações é uma isca que vai fazer a diferença. Eu falei aquele momento que às vezes eu uso um stick que faz um pouco mais de barulho, como a sticknina. Em outros casos eu preciso de uma isca bem silenciosa. A biruta Silence é uma opção. E temos também a biruta Sinking. A biruta Sinking é uma biruta que afunda, diferente da sua irmã flutuante. Ela, se você arremessa e deixa, ela vai descendo e você consegue atingir profundidades diferentes, ou seja, você consegue atingir janelas de ataques diferentes dos peixes. Às vezes pode fazer a diferença na sua pescaria, tá? Essas são algumas das iscas que a gente usa, não são todas. Outra isca que eu sempre levo, apesar de grande, é a nossa querida Yoka. Essa aqui é uma isca trabalha muito bem, tem uma eficiência de trabalho muito grande. E em determinadas situações, uma região ali de galhada que a gente sabe que pode ter um flecha, pode ter um pevão grande, pedras, é uma isca bastante interessante você dar uns arremessos e testar. Já tivemos algumas boas ações nessa isca também. Não é a primeira opção para a maioria dos casos, mas é muito eficiente também, então a gente sempre leva. E junto a isso nós temos outras variedades de isca, como por exemplo uma isca que não está mais em linha, que é aqui, ó, deixa eu até virar aqui, ó. É uma isca que fez parte aqui do terceiro só plug, não é isso? Terceiro só plug. E essa aqui é a Bocuda.
acho que era isso, nem lembro o nome dela agora para falar para vocês. Mas era um popper, nossa, aqui tem uns 10 anos que não está em linha. Mas muito legal também, funciona demais. Eu sempre levo iscas que, por mais que não estejam em linha, podem ser bastante interessantes. Agora, para não ficar muito longo o vídeo, galera, tem mais iscas aqui que a gente leva, mas basicamente é isso que a gente monta nos nossos kits, essas que eu mostrei para vocês. E nós temos aqui os camarões, né? Os camarões para o fundo. Já mostrei um pouquinho com relação às cores, falei com relação aos pesos, e não tem muito mais do que isso para a gente poder falar em relação aos camarões. Você tem que estar equipado com uma variação de cores aí bastante extensa, principalmente quando a gente fala em contraste de cores, né? A gente tem as cores aí com glitter um pouco mais reforçado, com o corpo mais transparente, outro com glitter menos reforçado, com o corpo mais escurecido. O glitter determina muito a percepção que você tem do corpo do camarão. Então você pega aqui essa vermelha aqui, ela tem um glitter um pouco mais reforçado, ela deixa o corpo do camarão mais escuro também. Já aqui, esse glitter aqui está um pouco menos reforçado, então você tem uma percepção de um camarão bem mais clarinho. Enfim, são diversas opções de cores que a gente leva e também opções de tamanho de camarão para poder ir variando e descobrindo os padrões do dia. O robalo é um peixe que caça muito pelo visual, ele tem uma visão bastante aguçada. É comum que num dia de pescaria, às vezes, um pescador encontre um padrão e o outro pescador não tem aquela cor de isca na sua caixa e acaba tendo um rendimento bem menor, porque naquele dia, naquela situação, naquela água ou naquele local, o robalo acabou demonstrando que ele queria uma cor apenas de isca, e isso acontece com uma certa frequência na pescaria dos robalos. Por isso que o pessoal que pratica os torneios, aí, que disputa os torneios, se dedica tanto aos treinos, justamente para encontrar esses padrões naquela semana do torneio, né? Eles usam muitos treinos para principalmente encontrar os locais que os peixes estão mais concentrados, mas também, obviamente, para descobrir os padrões de cores, tamanho, tipo de trabalho, um peso mais pesado para fazer essa isca descer mais rápido e trabalhar mais rápido, ou um pezinho bem leve para essa isca praticamente bailar pela maré ali e ter um trabalho um pouco mais natural. Enfim, são as percepções que o treino acaba levando para os competidores, e daí no dia da prova a chance dele ter um rendimento melhor aumenta consideravelmente. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho de como a gente escolhe as iscas, quais são as iscas que a gente leva. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, aguentou aí esses quase 18 minutos de vídeo junto com a gente, então eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, que você também se inscreva no nosso canal, porque a sua ajuda, além de nos dar a moral, aí, nos dar o reconhecimento pelo vídeo, também ajuda a levar para outros pescadores aí que buscam por informações de pesca. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que todos tenham gostado e que todos possam também fazer as suas pescarias. Sempre lembrando, pessoal, pescar com responsabilidade, respeito às leis, respeito aos demais pescadores, respeito à natureza. Nunca é demais. Na dúvida, sempre pense, não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É básico, simples assim. Valeu? Forte abraço a todos vocês e nos vemos na água aí nos vídeos do The Conte de Pesca. Tamo junto!